tudo certo. Estamos aqui para mais um papo maravilhoso do meu, do seu, do nosso Aerocast no canal da Aero Church. Eu tô ficando bom nesse negócio, né, gente? Eu não saberia, não teria tamanha desenvoltura assim. Já se apresentou aqui, já começou a falar. Cláudio Borges, meu amigo, meu irmão, camarada. Você vê a dificuldade, você vê o esforço. O esforço ao qual eu tive que desempenhar agora. Ai, confesso que estou um pouco desapontado, porque minutos antes de gravar esse podcast, descobri que essa água que eu sempre tomei, na realidade, é da torneira. Então aquele bebedouro que está ali, ao qual eu sempre peguei água, na realidade é aquela água da torneira. Não é mineral, é torneiral. Mas aqui tem um poço e foi feita o que é? Ô, Jesus, o teste da água do poço e é uma água mineral, assim, mineral mesmo. O Poço de Jacó. Isso foi apresentado Poço pra de Jacó? nós. Então por isso que a gente bebe da torneira tranquilamente. Ele pode pronunciar? O convidado já falou. Ele já tá animado, Mas né? tudo bem, sendo assim, vamos em frente, esse podcast vai ser incrível. Incrível. E aí, Salomão? Top, mano. Vai ser incrível. Tá animado? É. O Cláudio estendendo a mão, mano. Essa cena não vai sair aqui, ó. Olha lá. Estamos aqui com o nosso amigo Clark Kent boliviano, né? Clark Kent, Clark Kent não, pior que é boliviano. mesmo, mano. Clark Kent boliviano. Topete, né? Não, alguém tem que fazer uma montagem dele de Superman, mano. Superman. Depois dessa. Mas é isso aí. O que você tem a dizer? Se não tiver nada, Não tenho nada a declarar. pode se retirar. Peço desculpas. Não, a sua presença. Gente, essa noite nós teremos um convidado muito, muito especial, que nós aprendemos a amar, ele faz parte da família e ele tem, sempre nas mesas, né, ele tem histórias maravilhosas para contar. A gente sempre fica animado para ouvir as histórias. Nessa questão de aprendemos a amar, eu ainda estou no processo de aprendizagem. E vamos receber hoje Chiesa, eu não sei falar o nome dele, ele vai falar depois. Cesare Galante. Eu chamo ele de Cheddar. Seja bem-vindo, mano. Muito bom estar aqui. Prazer em conhecê-lo aí, quem está assistindo. E assim, vamos lá, né? Cesare. Uns falam Cesare, outros falam Cesare, mas é Cesare. Cesariano forceps também, normal, natural, não importa. E como que é ter uma vida inteira tendo que soletrar o nome ao preencher uma ficha? Isso aí eu também sei fazer. Cara, muito chato. Muito chato. Melquisedeque, né? Muito chato. Muito chato. Porque, Você já perdoou os seus pais? cara, eu tô em processo de perdão ainda. Tô em processo de perdão ainda, entendeu? Jô, precisamos de você aqui. 3 pessoas até hoje acertaram meu nome de primeira. 3 pessoas. Primeiro foi meu professor de biologia na 8ª série, pra você ver como que eu lembro, hein? Marcou. Na 8ª série. Estamos falando aí de 78, 1978. 64, mais ou menos. 64, assim, né? Época da ditadura ainda. Show. Não, brincadeira, gente, né? Não. Isso aí, tá louco. Depois foi um taxista, né? Um taxista também que acertou o nome. E agora, esses dias, foi um passageiro. Ele entrou no carro e falou assim, Cesare, opa, olha só isso. E é isso, né? Mas, nome italiano, né? Pai é italiano. Ou seja, são pessoas que você nunca mais vai ver na sua vida. Pois é. Isso é que é triste. Mas tudo bem. E até hoje as pessoas que conhecem continuam errando. Exatamente. Infelizmente. Faz parte. Faz parte. Nome difícil. Muito bom. Nome italiano dentro do Brasil fica mais complicado, né? Sim, isso aí. Eu amo ouvir suas histórias. Eu acho que Sim. isso foi um dos porquês
quis te trazer nessa mesa, para a gente ouvir aquilo que você já viveu no Senhor. Sim, E eu sim. queria que você começasse do começo, mano. Como é que foi o teu encontro com Jesus? Olha, na verdade, assim, meu encontro com Jesus foi assim foi impressionante, né? Mas ao mesmo tempo foi engraçado, né? Na verdade. Por quê? Tem um irmão em Cristo da Igreja Batista, o nome dele é Eduardo, né? E eu servi o exército com ele, né? Servi 6 anos no exército, servi o exército com ele, então eu não queria saber de Jesus, não queria saber de nada, de absolutamente nada. E aí, o que acontece? E ele me evangelizando, sempre tentando me evangelizar. E aí chegou um momento, né, que ele viu que não queria nada com nada, só que ele pegou um negócio no ar ali, e aí ele pegou e falou assim, olha, vai ter um congresso na igreja, assim, e olha como que foi a estratégia dele. Bom, pelo menos deu certo, né? Não aconselho, mas deu certo. Ele falou assim, ó, vai ter um monte de menininha lá, rapaz. As menininhas crentes lá, tudo inocente e tal. Vamos lá, cara, que você vai ver, você vai gostar pra mim. Eu falei, opa, agora então a coisa, né? Se interessou. A coisa e tal, e fui fardado e tal, né? Você foi fardado pra fui igreja? Fardado pra igreja, meter na banca, né? Foi todo de militar pra igreja e tal, aquela coisa toda. Aí chegando lá, era o pastor Hugo Carrier, um pastor colombiano que foi Isso foi na pregar, Batista? Na Batista. Eram 3 dias de congresso. E aí fui pra lá. Quando eu cheguei lá, o pastor local, que foi meu pastor, foi o que me batizou, me casou e tal, o pastor Rubem, ele usou de uma sabedoria muito top, assim, muito top. Por quê? Ele chegou em mim e falou assim, ô soldado, vem aqui. E eu, de prontidão, né? Ô pastor, pode falar, tal, militar, né? Prestou continência e tudo. Aquela coisa toda, só faltou fazer continência. Ele falou, olha, eu gostaria de te contratar como segurança daqui e tal, mas que na verdade ele queria que eu ficasse os 3 dias lá, para ouvir a palavra. E ele foi e me contratou. Eu falei, não, beleza, só que eu falei, não precisa me pagar não, dá uma força aqui e tal. E aí eu ficava do lado de fora, ali como segurança, vamos dizer assim, e ouvindo a palavra, né? E aí essa questão desse chamariz de falar, não, vai ter muito menininha, aquela coisa toda, na verdade, quando eu cheguei lá, comecei a ouvir a palavra, no primeiro dia me incomodei muito, aquilo me deixou com raiva, nervoso, né? Na verdade, já era um trabalhar do Espírito Santo, né? Na verdade, era isso. Sim. E na verdade também ele encontrou foi um monte de irmã do coque. Aí ele ficou desanimado. E aí aconteceu. E aí nisso eu já não queria mais saber de menininha, de nada. Na verdade, comecei a ouvir a palavra e aquilo foi entrando, né? E a Bíblia fala, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Essa é a questão, né? E foi o que aconteceu. No terceiro dia, que foi no domingo, eu já estava lá na frente, recebendo a Cristo, chorando já, estava de joelho ali. Foi algo muito lindo, muito legal. Mas foi engraçado ao mesmo tempo, porque o chamariz que foi um negócio incrível, né? Ele teve essa ideia e falou, bom, vou tentar chamar ele e Jesus pega ele lá depois. Isso foi o que aconteceu. Foi bem isso que aconteceu, na verdade. Você tinha um colega no quartel uma vez, você falou. Isso, então. Esse colega no quartel, na verdade, assim, ele era cristão, né? Cristão. E que sempre ele tentava me evangelizar, né? E eu sempre maltratava ele. Botava ele de guarda, pão e água somente, entendeu? Falava para ele assim, ó, se ficar me enchendo o saco, vou te botar de guarda de novo. Não, pode me pôr de guarda, ele falava. Ah, por quê? Você era líder dele, né? No exército? Eu era cabo de primeira classe lá, né? Eu tomava conta de um pelotão já na época, né? Que isso aí foi no 3º ano. E aí, no caso, ele falou, não, você pode fazer o que você quiser, mas uma coisa eu te falo. Deus me fala que você será um pastor. Ele falava desse jeito. E eu falava, larga a mão, rapaz, aí, tal, aquela coisa toda. Cara, judiei demais desse cara. Judiei desse homem, cara. Judiei desse soldado. Saulo. E o tempo todo ele não reclamava, não falava absolutamente nada. Muito pelo contrário. Cada vez mais ele me amava, vamos colocar assim. E aí, quando eu recebi a Cristo como Salvador, a primeira coisa que eu fui fazer foi isso. Fui lá dar um abraço nele e pedir perdão para ele, porque foi algo assim que a vida dele me inspirou, na verdade. Depois que eu conheci, recebi a Cristo, eu identifiquei o que eu estava fazendo com ele, na verdade, né? E aí foi onde que, naquele momento, eu falei, caramba, olha, que coisa, né? Ou seja, ele literalmente ganhou pelo testemunho. Foi pelo testemunho. Foi o testemunho dele, porque assim, eu coloquei ele de guarda pelo menos umas 12 vezes. A pão e água. Né? Judiei muito dele. Assim, judiei muito. Né? E ele, a todo momento, ele não mudou comigo em hipótese alguma.
Muito pelo contrário, cada vez que eu maltratava, ele chegava mais perto. Ele estava mais ali junto, mais presente. Né? Hoje ele é pastor, né? Numa igreja do Rio de Janeiro, igreja presbiteriana, e assim, é algo fantástico. Assim. E ele conta esse testemunho, em todo lugar que ele vai, ele também conta também esse testemunho. Muito legal também, muito bom também. Muito top. Muito bom, muito bom. Muito top. E quando foi que você descobriu que você tinha um chamado, uma vocação aí para o ministério? Na verdade, assim, né? Na verdade, foi quando eu comecei a frequentar a igreja batista em si, e aí veio a necessidade de começar a tratar de pessoas. Essa foi a questão. Né? Porque o chamado em si não é algo que você percebe, é algo que as pessoas percebem. Isso. Entendeu? Não é você que identifica o chamado. Na verdade, às vezes você acha que é um, né? Sim, mas na verdade o que acontece é o quê? Quando você tem um chamado ministerial, seja ele entre os 5 ministérios que nós temos, né? No caso desse daí seria o ministério pastoral, vamos colocar assim, é algo que a igreja identifica isso na sua vida. Sim. Então, por exemplo, como que eu comecei a identificar isso? Tinha algum trabalho na igreja, eu estava ali, eu me oferecia. Aquilo fazia falta, era uma necessidade para mim, eu precisava daquilo. Eu vi um jovem cabisbaixo ali, quieto, já que chegava junto, colava nele e já trazia ele para o meu lado. E aí conversava, e aí o que foi, o que aconteceu e tal. E a igreja começou a perceber isso. A igreja começou a perceber, e aí uma das diaconisas foi até o pastor e falou, olha, você já deu uma olhada lá no irmão Cesare? Você já viu o comportamento dele dentro da igreja e tal, assim, assim, assim? Ele falou assim, olha, eu já percebi, ele falou, começa a prestar atenção, pastor, dá uma olhada lá e depois você me fala. Aí passou acho que uns 6 meses, mais ou menos, aí o pastor me chamou, né? Ele falou, você não quer fazer seminário? Né? Quer fazer um seminário teológico, assim, 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 tal, tal, tal. Aí a gente está identificando, aí eles fizeram um concílio, e aí foi onde eu comecei realmente a me aprofundar mesmo, né, na questão ministerial, no chamado ministerial em si, e aí o Senhor foi acrescentando a cada dia e fomos tocando barco. Você fez o seminário e concluiu? Concluí o seminário. Quantos né? anos? São 4 anos, né? 4 anos, né? Fiz pela teológica, faculdade teológica, né, em Perdizes ali. E assim, e dali em diante foi onde que o Senhor começou a abrir portas, né? E aí fomos tocando e fomos seguindo em frente. Na sua opinião, a pessoa para ser consagrada, e dependendo da sua resposta, Sim. podemos destituir o Mel ou mantê-lo no cargo. Vamos lá. Diga. Pergunte. Você fez esse preparativo aí para seminário. O seminário para ser consagrado pastor. Sim. Até onde isso é importante, fundamental ou necessário, ou não tem nada a ver? A pessoa ela tem um chamado e ela pode exercer esse ministério. Sim. Boa pergunta. Vamos lá. Uma coisa é a gente entender a visão ministerial de cada igreja, de cada denominação. A igreja batista tradicional, nenhum pastor é ordenado se não tiver uma faculdade de teologia. Ninguém é ordenado se não tiver uma faculdade de teologia. Então, assim, mas isso é por quê? Isso é uma tradição batista, ok? Mas, se a gente for olhar para a questão ministerial, a questão espiritual disso, em hipótese alguma, não há necessidade alguma, não há regra nenhuma de você, não, eu preciso ter uma faculdade, eu preciso ter um curso teológico para que eu possa ser um pastor. Porque o chamado ele é espiritual, ele não é físico. Tudo bem, uma faculdade vai te ajudar a nível de informação, a nível de você poder ter uma informação na questão, por exemplo, geográfica, numa questão histórica, entendeu? Mas a questão espiritual, aí é você e Deus, aí é uma intimidade entre você e Deus, é algo que Deus te chamou. É algo que Deus chamou você, e quando Ele chama, Ele capacita. Exato. Essa é a questão. Deus não é Deus de confusão. Sim. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Se Ele chamou, Ele vai capacitar. Ela começa meio que a desenvolver o ministério de forma natural, né? Natural, totalmente natural. Naturalmente. Flui, né? Totalmente natural. Tanto que na palavra, a gente vê, por exemplo, a questão de Pedro. Né? Quando o rei olha para Pedro e fala assim, olha, poxa, por pouco você quase me convenceu, viu? Porque eu sei que você não é um homem da lei. E você também não é um homem que é letrado. Você não tem conhecimento, mas o conhecimento que você me passou é algo que vem do Senhor. Ou seja, isso significa o quê?
que não há uma regra para você, não, tem que ter um curso disso, um curso daquilo. É que, vamos colocar assim, da seguinte forma, nós respeitamos as denominações, respeitamos a visão de cada um, mas muitas vezes isso até atrapalha, porque acaba institucionalizando a igreja do Senhor, entendeu? Acaba institucionalizando, e essa institucionalização acaba trazendo regras que traz um peso muitas vezes. Não, mas As mais ou regras menos, separam as pessoas, né? é mais ou menos assim. Quantos homens ou mulheres existem hoje dentro de igrejas que têm um chamado ministerial, porém ela se fecha porque não está dentro da regra daquele ministério. Sim. Ela se fecha. Por quê? Porque o ministério, muitas vezes, acontece o seguinte, quando a igreja ela é institucionalizada, ela engessa. Exato. Entendeu? E esse é o maior problema. O maior problema é nós engessarmos achando que nós estamos agradando a Deus, achando que estamos fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Não, em hipótese alguma, de jeito nenhum. A única regra básica para que você possa ter um chamado é nascer de novo. Receber a Cristo como Salvador e nascer de novo. Se você nasceu de novo, alguma coisa você vai fazer para o reino. Seja ele pastor, seja mestre, seja profeta, entendeu? Ou seja, independente disso, um desses 5 ministérios você tem na sua vida. O que cabe é você desenvolver através do quê? Através da comunhão com a igreja, que isso é muito importante, isso é importantíssimo, a comunhão com a igreja. E nessa comunhão com a igreja, você desenvolve e a igreja vai identificar em qual ministério você é preponderante para que você possa exercer aquilo dentro daquela comunidade local, daquela comunhão local ali. Exatamente. É a igreja que vai identificar isso para você, não é você. Você vai ter uma ideia, nós temos uma ideia, entendeu? Mas quem identifica, a autoridade que tem para identificar é a igreja. A igreja reconhece, né? É a igreja que reconhece. Tanto que, por exemplo, se a gente olhar em Atos capítulo 6, a gente vai ver ali que a Bíblia fala que a igreja crescia de sobremaneira. E aí estava tendo um problema com os essênios, certo? E com as viúvas dos essênios e as viúvas de Israel. Por quê? Porque uma estava sendo mais beneficiada do que outras. Por quê? Porque estava crescendo muito, os apóstolos começaram a parar de pregar para poder servir as mesas. É isso que está escrito ali. Isso. E aí o que eles falam? Peraí, vamos reunir a igreja. Fala, gente, está crescendo muito a igreja, está crescendo muito. Vamos ter que levantar pessoas. E aí acontece, escolha agora 6 homens de boa reputação, entendeu? Que sejam pessoas de exemplo, pessoas que realmente fazem a coisa acontecer, e vamos agora institucionalizar eles, ou seja, vamos levantar eles como diáconos. Aí levantaram os diáconos da igreja, que foram os primeiros diáconos ali. Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender, chamado ministerial é uma coisa, chamado funcional é outra. Entendeu? Chamado diaconal não é ministério. Isso. Chamado diaconal é funcional. Entendeu? Então, Vamos lá. A gente sempre tinha essa costume. Ministério de louvor. Não existe. Não existe ministério de O louvor. ministério de louvor seria o chamado funcional. Isso. Tá Não existe, as pessoas denominam algumas coisas. Ministério de louvor, ministério de intercessão, ministério disso. Ministérios são 5. E ponto. Acabou a conversa. Ministérios são 5 ministérios que nós temos na igreja. Biblicamente falando, são 5. Porém, é óbvio que é de extrema importância o grupo de louvor, o grupo de intercessão, o grupo dos homens, o grupo das mulheres. São braços. São funções que braços. dão assistência aos 5 ministérios. Exatamente. Alguns até chamam de Ministério de Socorros. Isso, Alguns exatamente. chamam esses dons de Ministério de Socorros. Kenneth Reagan, por exemplo, chama de Ministério de Socorros. Que, inclusive, foi na escola em que eu me formei, médio teológico. Ema Brasil. Olha aí. Um beijo, Olha diretora só, Camila. Muito obrigado. Vocês foram incríveis para a minha vida. E é Muito isso aí. capacitado, muito capacitado. Mas, com certeza, assim, o Rema, para mim, foi uma escola que mais me ativou do que me instruiu teologicamente. Eles têm uma teologia muito legal, baseada nos 5 ministérios, naquilo que eu acredito, né? É muito centrada na palavra mesmo, palavra da fé, é incrível. Mas é uma escola cheia do Espírito Santo também. Amém. Então isso fez muita diferença para mim. Porque tá aí um grande problema, né? Isso, muito bem lembrado. É assim, a faculdade, se você não tiver um alinhamento espiritual, a faculdade te desvia.
A teologia, né? Exatamente. Porque tem a teologia e Exatamente. a escatologia. Qual que é a Não, na diferença? verdade, escatologia está dentro da teologia. Eu Isso. pensava que eram matérias diferentes. Não. Não é? Assim, a teologia, ela ramifica. A gente tá vendo que não tá preparado, né? Teologia, escatologia é a mesma coisa. nós temos aqui, ó. Na verdade, eu me fiz Escatologia é uma de matéria ignorante da pra que vocês teologia. entenderem. Você tá pensando como... Como a pessoa que está O telespectador. Você é ótimo nisso, Cláudio. Parabéns. Então, na verdade, assim, a teologia, ela ramifica, na verdade. Né? Você imagina a teologia como uma árvore, e os ramos ali nós temos soteriologia, paracletologia, nós temos escatologia e assim por diante. Vários... A biologia faz parte. Então, o que acontece? Mas existe um problema muito sério. Eu quase que caí nesse problema. Eu confesso que quase caí nesse problema. Que problema que é esse? De você relativizar a Bíblia. Entendeu? E quando você estuda muito a letra, vamos colocar assim, isso, né? sem estar sobre a mão do Espírito, você acaba o quê? Você acaba tendo um senso crítico muito exagerado, que a pessoa não pode falar 6 palavras que não está de acordo, que aquilo ali já não serve para você. Você se torna um autocrítico chato, muito chato, inconveniente, e isso é muito ruim. Por quê? Porque a teologia em si, ela te traz uma base, mas se você não estiver alinhado com o Espírito, você desvia. Literalmente, você esfria na fé. Por que você esfria na fé? Porque na teologia vai te ensinar, por exemplo, que tem algumas partes na Bíblia que está com a tradução errada. Não é que a Bíblia está errada, deixa isso claro, viu, pessoal? A Bíblia não está errada, mas existem algumas traduções que não está de acordo com o original, vamos colocar assim, ou com a cópia que está lá atrás. Então, o que acontece? Se você não tem o Espírito ali, te guiando, te balizando, você vai falar, opa, peraí, então, se está isso, assim, está aquilo e tal. Então, assim, você acaba esfriando na fé. Então, o que é importante? É importante estudar? É óbvio que é. A Bíblia fala assim, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra. Só que uma coisa que a gente precisa entender, não é a teologia, é a palavra. A fé vem pelo ouvir, não é ouvir a teologia. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E esse palavra, né, é a palavra viva de Deus. Isso, é o rema. É o rema, é a palavra É o viva. rema, É a entendeu? palavra revelada. É a palavra carregada do sentido no Espírito. Não é simplesmente o logos, a palavra Isso, escrita. exatamente. Mas... E a própria palavra diz o quê? Quando a Bíblia fala assim, e não necessitais que ninguém vos ensine. O que significa isso? Temos a unção. Nós somos autossuficientes por conta do Espírito Santo. Nós temos essa autossuficiência por conta do Espírito. Então, assim, a teologia, ela vai te balizar nas questões históricas, geográficas e assim por diante, que é muito bom. E isso te abre um campo de conhecimento para que você possa enriquecer o seu estudo, por exemplo, enriquecer uma escola bíblica dominical. Isso é muito importante. Você saber, por exemplo, os tempos, os profetas maiores, os profetas menores. Mas as 2 casas de Israel, por exemplo, e assim por diante. Isso vai te abrir um leque gigantesco, por exemplo, sobre escatologia, os símbolos dali do Apocalipse, aqueles símbolos, o que significa aqueles símbolos? Então, a teologia, ela te proporciona isso de uma forma muito boa. Só que assim, você não precisa dela para ter tudo isso. Você tem o Espírito Santo. Entendeu? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Eu aconselho todos fazerem, porém, sob a potente mão de Deus. Entender a prioridade, né? Qual que é a prioridade? A prioridade é a revelação do Espírito Santo na tua vida. Essa é a prioridade. É a revelação de Deus sobre a tua vida. A gente vê uma das maiores vozes hoje, aqui no Brasil, por exemplo, que tem balizado a teologia no Brasil, que é o Luciano Subirá. Sim. Que a data que vai ser o podcast é outra, mas hoje ele faz 50 anos. Fazendo 50 anos hoje, né? E aí, o Luciano Subirá, ele é um cara que nunca se formou em teologia, né? Assim como o Leandro Vieira, é um outro cara que eu ouço assim e babo nele falando de forma muito inteligente. Sim, muito de bom. forma muito sábia, assim, mas absurdo. Mas ambos nunca estudaram teologia em uma instituição. Eles simplesmente buscaram a palavra, leram
né, São se mestres. formaram e são mestres exímios. Eu posso dizer assim São que mestres. a nível Brasil é eles e o Hernando Dias Lopes ali, ó, os top 3 de mestral assim, no Brasil. Né, que é extraordinário a forma que eles fluem nesse mestral. E não foi por meio do estudo da teologia institucional, mas eles fazem teologia. E a gente precisa entender isso também, né? Que às vezes as linhas teológicas são diversas hoje, né? Mas a gente está caminhando para algo que a Bíblia chama de unidade da fé. Sim. A gente está caminhando para algo que o Senhor vai levantar uma igreja que a gente vai começar a entender os nossos pontos de convergência e não os pontos de divergência. Né? Eu creio que a gente vai começar a viver, eu já tenho percebido um movimento para isso muito forte, por exemplo, quando eu vejo pastores como o Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, que são pastores de igrejas mais tradicionais, indo nas conferências de igrejas pentecostais e ministrando a palavra. A gente já tem visto isso acontecer, eu acho isso muito legal. Porque a unidade vai ser muito importante para os fins dos tempos. Sabe, a unidade da igreja. Se tem uma coisa que vai definir o próximo avivamento, né, é de fato a unidade da igreja. Nós estarmos na unidade da fé, porque é o que vai nos tornar maduros. Então vão ter aqueles que vão apostatar, vão ter aqueles que vão começar a falar besteira, a ter uns papos errados, a ter umas ideias esquisitas. Já está aparecendo uns aí, né? Enfim, que não concorda com o Alvo mais que a neve, por exemplo. Né? E aí começa a trazer, relativizar algumas coisas e tal. Exatamente. Vão levantar. A palavra diz que haveriam tempos trabalhosos, né, em que os homens iriam, né, fazer um monte de besteira. E essa convergência é justamente os diferentes ministérios. Placas de igreja, que é nada mais, nada menos do que uma interpretação que cada um teve da Bíblia e montou o seu ministério e segundo eu vejo isso, aquilo que ele acredita, né? Eu vejo muito de Deus isso, por quê? Funciona da seguinte forma. Eu vejo a multiforme sabedoria de Deus agindo. Por que eu penso isso? Porque funciona assim. Se não existisse uma Deus é amor, que é uma igreja rígida, vamos colocar assim. Hoje é uma das mais, né? Umas mais rígidas e tal. Pessoas que estão lá hoje não iriam para uma renascer da vida. Não iriam para uma Arrow Church da vida. Uhum. Porque existem pessoas que devido às suas personalidades, devido ao seu modo de viver, a sua maneira de viver, como foi criado, se não tiver uma Deus amor, ele vai para o inferno. Uhum. Entendeu agora onde eu quero chegar? Tem pessoas que, assim, se não tiver debaixo de uma rigidez, de um jugo, de uma rigidez, ele foge, ele vai para o mundo. O Juscelio falou uma vez algo muito interessante. Ele falou assim, em breve eu vou ter o Juscelio sentado nesse podcast aqui. Ele falou assim, uma coisa assim, que Deus prende na religião quem não aprendeu a viver na liberdade. Exatamente. Por quê? Porque funciona assim, para muitas pessoas, não usar uma calça dentro de uma igreja é um pecado absurdo e que se caso ele for fazer isso numa outra igreja, se ele for numa Bola de Neve, por exemplo, lá de bermuda assistir um culto, ele desvia, ele vai para o mundo. Então, glória a Deus por Deus é amor, glória a Deus por Deus ter permitido que a Deus é amor fosse criado, para que pessoas que com certeza nunca entrariam numa Arrow Church ou numa Bola de Neve, mas pôde ter oportunidade de poder conhecer um lugar que é mais rígido, porém ela é feliz ali e serve a Deus ali em espírito e em verdade. Eu creio que a Israel antiga, ela é uma sombra da igreja de Deus, né? Exatamente. E aí a gente vê que Israel tinha 12 tribos. E cada tribo tinha uma bandeira, cada tribo tinha uma forma de agir, cada tribo tinha uma visão, uma visão. Né? Então, cada tribo ali tinha um foco do que fazia. Né? Uns eram os comerciantes, os outros eram os construtores, os outros eram os adoradores e os guerreiros. Né? Então, existia assim, diversas facetas nas tribos dentro era o mesmo país, né? Mas haviam 12 tribos. E eu vejo isso na igreja. Nós vamos chegar num nível de unidade da fé e entendimento, só que as características de cada um são importantes. Né? Porque são essas características que fazem com que as pessoas encontrem uma casa, encontrem um lugar. Porque agora vamos falar o contrário. Se não existisse uma Arrow Church da vida, eu não ia para Deus é Amor. Entendeu? O Salomão, eu tenho certeza que você não ia para Deus é Amor. O Cláudio é a mesma coisa. Então, assim, tudo isso está dentro,
Está debaixo da mão potente de Deus. Tudo isso está no controle dele. É isso. Tudo isso está no controle, na permissão de Deus, a vontade permissiva de Deus com relação às denominações. É óbvio, temos hoje aí mais de 3.700 denominações no Brasil. Mas vamos falar de denominações sérias, denominações que realmente são denominações que levam Cristo a sério, levam a palavra de Deus a sério. Glória a Deus por isso, glória a Deus por existir. Por quê? Porque a hora que chegar no juízo final, a hora que estiver lá de frente do trono branco, a pessoa não vai ter desculpa e falar assim, não tinha igreja. A hora que estiver diante do juízo final, diante lá do julgamento, a pessoa vai dizer assim, eu não tive igreja. Sabe por que eu não fui, Senhor? É porque não teve igreja. Não, teve. Tem 3.700 denominações para você escolher. De diversos tipos, igreja preta, igreja amarela, igreja azul e assim por diante. Entendeu? Igreja que pode usar bermuda, igreja que só usa gravata e assim por diante. Ou seja, isso sim é necessário. Uau. Muito bom. Será que ainda existe pessoas que não conhecem a palavra de Deus nesse mundo? Tem, né? Muitas. No mundo sim, mas no Brasil... Muitas. No Brasil não tem mais. Eu acho não é difícil. possível. Talvez tenha, assim, no sertão. Áreas remotas. Ainda tem, mas é muito pouco. É pouco. É muito pouco. A porcentagem... O Brasil é muito muito pouco. evangelizado, né? Muito pouco. Eu acho que a gente precisa reevangelizar. Sim. É aquilo que a gente conversou uma vez, César, não sei se você lembra, né? O Brasil ele não precisa mais de uma pregação do evangelho, ele precisa ver o evangelho manifesto. Exatamente. Ele precisa ver a vida do evangelho. Sabe? Porque a gente vê muita pregação do evangelho, tipo, você liga na rádio, você vê na TV, existe muita pregação do evangelho, mas a gente não vê muito testemunho de vida, pessoas que realmente reflitam a luz de Cristo. Eles precisam de uma experiência com um Cristo em nós, sabe? E isso é o que faz falta hoje, de fato. Na verdade, assim, a gente precisa entender o seguinte. Hoje, se a gente for olhar e fazer um censo, facilmente vai ter mais igreja do que bar. Vamos colocar assim. Do que bar, vamos colocar assim. Né? Se você pegar, por exemplo, aqui a Papa João Paulo, eu contei, assim, por cima, são 23 igrejas. Só aqui nessa rua. Fora as ruas adjacentes que nós temos aqui. Então, hoje, o Brasil não precisa ser evangelizado. Hoje, o Brasil, as pessoas precisam ver as pessoas vivendo Cristo. Você precisa viver o evangelho, não pregar o evangelho. Porque o evangelho é pregado a todo momento. Todo momento o evangelho é pregado. Na rádio. Se você quiser sair daqui agora, tem uma igreja aberta ali que vai te receber. Eu quero até trazer um ponto. A gente precisa viver o evangelho e pregar o evangelho no tempo oportuno, mas uma coisa que muitas vezes eu vejo a igreja fazendo é tentar defender o evangelho. Exatamente. E aí, quando a gente tenta defender o evangelho, a gente coloca outro no lugar do acusado, né? E aí, ao invés de pregar o evangelho da verdade, a gente se torna o chato. Exatamente. Que quer defender o evangelho como se Deus precisasse que você defendesse. Ele não disse ir de defender o evangelho, ele disse ir de pregar. Então, não é só defender, né? Mas botar a goela abaixo também. Né? Exato, enfiar a goela abaixo das pessoas. Eu realmente eu tenho essa concepção também. Tipo, Deus ele é onipotente. Ele não precisa que você, eu, cheio de falha, no cego que sou, e vesgo, e outros pontos de melhorias que ainda tenho, preciso defender ele. Então, até que ponto isso é necessário, até que ponto isso não é necessário? Um exemplo, a gente tem, vai ter aí a posse do presidente, e nessa posse, um artista que vai vir fazer um show, sei lá se é na posse ou pós a posse, foi um cara famoso aí que deu uma polêmica que no show dele ele fala que Jesus é gay, que Jesus é travesti. Se procurar na internet tem esse cara aí. Sim. E aí tem muita gente querendo protestar, ir para as cabeças, não vai falar, não vai fazer então. Até que ponto você tem que defender o evangelho? Até que ponto você tem que... Não, cara, Deus sabe o que faz, se permite ou não. É assim, eu vou ser bem radical agora que eu vou dizer para você. O nosso maior problema, sabe por que muitas vezes a igreja não está deixando de ganhar pessoas para Cristo? Porque a igreja ela está achando que ela tem o poder de convencer. Jesus foi muito bem claro. Fala, prega, apresenta, mostra quem eu sou. É só isso que você precisa fazer. E assim, o nosso maior problema hoje como igreja é que a gente quer convencer as pessoas, a gente quer vender Jesus. A gente acaba sendo um E militante. não demonstrá-lo.
Entendeu? Nós queremos Acaba vender. sendo um militante, né? Exatamente, militante. E aí acontece. E aí vem essa questão, por exemplo, não, porque o cara chamou Jesus lá de gay. Ele vai chamar Jesus de gay. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Você não vai, por mais que você proteste Ele vai contra chamar. isso, Ele você não vai vai chamar, mudar, não você não vai mudar. mudar a cabeça dele. Não, mas por que não vai mudar? Porque o mundo jaz no maligno. A tendência é piorar. A tendência daqui para frente não é melhorar. É piorar. Daqui a pouco você vai ver gente entrando dentro da igreja católica, quebrando cruz e assim por diante. Por quê? Porque vai piorar. O Entendeu? próprio Jesus ele foi insultado várias vezes e ele não E em tomava momento partido. algum ele tomou partido. Então, assim, qual é o exemplo maior que nós temos hoje? É Cristo. Cristo era assim, 5 minutos de conversa que você tinha com ele, você se apaixonava por Cristo. E por que as pessoas conversam 5 minutos conosco e as pessoas, nós acabamos repelindo as pessoas em vez de atrair? A minha pergunta é, as Por pessoas quê? elas têm que conhecer você pelo quê? Entendeu agora? Vai repelir tua chatice. Exatamente. Ou vai se encantar com a sua alegria. A sua bitolagem. Fala, mano, esse cara é diferente. Olha como ele é Exatamente. alegre, como reflete algo diferente, tem uma energia boa e tal. É isso. Quando alguém fala de energia pra mim, eu me empolgo, mano. Eu falo, deixa eu transferir uma energia aqui pra você. Daqui só. Vou Porque passar isso uma é- energia positiva aqui pra Você você. entende agora? Porque assim, a A gente gente falou algo aqui que eu achei incrível, que é sobre as pessoas tentarem vender Jesus. E é isso que está acontecendo no Brasil. Por quê? Todo mundo já ouviu falar de Jesus alguma vez. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Então, tem a cruz, já tem um familiar que é crente. Então, todo mundo conhece Jesus. E aí volta naquele ponto que eu tenho falado muito sobre isso, né? Que, na verdade, eu escutei o Douglas Gonçalves falar, que é sobre familiaridade. Todo mundo é familiar de Jesus. E se eu não estiver errado, é Marcos 6, quando Jesus volta para casa, ele vai operar milagres. E o texto diz que ele é impedido de operar os milagres. Porque as pessoas que estão com ele falam assim, mas não é o irmão do Tiago? Não é o filho de Maria? Então, olha isso. Olha que louco. Então, trazendo para o nosso contexto. Mas é o Jesus do Melk? Familiar, entendeu? Eu não conheço. É familiar. Agora, quando esse Jesus é revelado, é manifesto, entende? É outro nível. Agora não é mais familiaridade, eu estou conhecendo alguém que é íntimo, entendeu? Eu conheço o Melk, ele é íntimo de Jesus, então eu quero conhecer também, cara. Porque eu estou vendo, olha o Melk como ele é, olha como o Tias ali, olha como o Claudio, eu quero conhecer esse Jesus. Exatamente. É diferente de querer vender Jesus, entendeu? Exatamente. Aí as pessoas hoje estão muito familiares com Jesus. Vamos no culto de domingo, escuto E não falar é só dele. isso. A questão também é o seguinte: Jesus não chamou você para ser militante. Ele chamou você para ser discípulo. Ponto. acabou. E de fazer discípulos, não militantes. Exato. Ou seja, aquele que a gente prega, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não precisa que ninguém o defenda. Em absoluto. Eu não preciso ficar defendendo Jesus em lugar nenhum. Eu preciso fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. A palavra fala que quando nós somos perguntados sobre a razão da nossa esperança, Exatamente. aí nós podemos falar, nós podemos trazer a realidade do porquê nós cremos como cremos. Qual é a porque razão? cremos nessa ressurreição. Só que o que acontece? O que vai despertar nas pessoas, você precisa viver de modo em que as pessoas te questionem a razão de você ter, olha só, a razão da esperança. Isso Exatamente. tá todo mundo vivendo o caos. Qual é a razão de você continuar firme como você tá? Qual é a razão de você ser diferente como você é? Só que a gente não dá a oportunidade das pessoas chegarem nesse ponto. Isso. Muitas vezes a igreja perde nisso. E a gente já tem um ônus aí nessa questão, que é o de já sermos rotulados. Exatamente. E eu percebo que é muito legal, né, quando a gente surpreende as pessoas. Isso, exatamente. Quando elas falam assim, mas você é crente? Né? Hoje em dia está sendo assim. Sim. Mas você é crente? Tão legal assim? Posso contar um testemunho? Olha isso. Vou te falar. Por favor. O testemunho que eu contei, talvez acho que vocês já sabem, mas eu quero contar para as pessoas que estão ouvindo aqui, essa conversa nossa, essa mesa aqui. Uma das coisas que aconteceu foi no trabalho, eu trabalhava numa empresa, numa metalúrgica, e nessa empresa teve um certo momento que entrou um rapaz para trabalhar, ok? E esse rapaz para trabalhar, na hora que ele entrou, na hora já identificaram que ele era pai de santo, entendeu? Ele era pai de santo. E, por incrível que pareça, ele sentava no refeitório, todos os crentes da igreja sentavam 3, 4 mesas longe dele porque ele era pai de santo. Ou seja, mas cadê o evangelho?
Aonde está o evangelho? Exato. Peraí, se eu sei que ele é pai de santo, se ele é espírita, se ele é católico, não interessa. Ele é uma pessoa que precisa ser respeitada e que precisa ser amada. E ponto final. O que eu fiz? Eu quebrei esse paradigma para a honra e glória do Senhor. O Espírito Santo me capacitou para quebrar esse paradigma. O que eu fiz? Fui lá e sentei na frente dele. Só que ele sabia que eu era pastor. E ele, a hora que eu sentei, ele falou assim, eu não quero conversa, ele falou para mim. Já deu essa? Na hora, eu não quero conversa. Eu falei, não, tranquilo. Fica tranquilo. Só quero sentar aqui e fazer companhia para você, só isso. Não vou. Fica tranquilo. Eu não estou aqui para isso. Né? Aí ele falou assim, você não vai ficar pregando a Bíblia para mim, não. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu só quero sentar com você para almoçar. Ele falou, então tá bom. Não falamos mais uma palavra. E aí todos os dias eu sentava com ele, sem falar uma palavra, eu sentava na frente dele. Passou um dia, passou 2, passou 3. Resumindo, passou 3 meses sem ter uma palavra, em absoluto. Até que teve um dia, ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero ser seu amigo, só isso. Mas por quê? Qual a razão disso? Eu falei assim, simplesmente eu quero ser seu amigo. É só isso, calma, abaixa a guarda, eu falei para ele. Eu não estou aqui para ficar botando goela abaixo e nada para você não, eu falei para ele, eu só quero ser seu amigo, posso? Aí ele ficou meio assim e tal, aí ele abriu a guarda para começar a conversar. Começamos a conversar, sem falar absolutamente nada de Bíblia para ele. Absolutamente nada. Sem falar nada de crente, sem falar nada com relação também à religião dele, coisa parecida, nada. Começamos a conversar, engatamos numa boa amizade. Isso foi incrível. E eu entendo o seguinte, que era o que Jesus fazia. Jesus chegou até Mateus, ele não chegou para Mateus e falou, Mateus, cobrador de impostos, Mateus. Publicano, Mateus. Onde já se viu? Todo mundo te odeia, para com esse negócio. Não. Ele olhou para Mateus e falou, Mateus, tudo bom? Vou jantar na tua casa hoje, posso? Foi isso que ele fez. Ele não julgou, ele não apontou o dedo, ele não fez absolutamente nada disso. Ele amou. Era agradável. Ele amou. Essa é a condição. Quando ele chegou até Zaqueu, falou, Zaqueu, tudo bom? Hoje a mãe lá. Ó, desce daí, vamos lá na tua casa. Aí Zaqueu olhou e falou, peraí, mas ele sendo mestre, me chamando? Ou seja, se sentiu importante. E é isso que as pessoas precisam se sentir quando está na nossa presença. Somos igreja. Somos igreja. Nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. As pessoas precisam se sentir as pessoas mais importantes na face da terra quando está do nosso lado. Se isso não acontecer, você não consegue apresentar Jesus para ela. É verdade. Você só vai transformar a vida de uma pessoa quando ela estiver ao seu lado e ela se sentir a pessoa mais importante da face da terra. Essa é a razão do Evangelho. E é isso que nós precisamos fazer. E aí nisso passou-se mais um mês, e a gente conversando, batendo papo, aí conversava mesmo. Aí falava de todos os tipos de assunto. Mas eu sempre evitei de falar de Jesus para ele. Eu falava, Senhor, me capacita para falar no tempo certo, no momento certo. E passou mais 2 meses, isso já foram 6 meses. Ele teve um dia que ele chegou assim, todo arrebentado, assim, todo meio dolorido. Ele sentou lá e sentou assim. Aí eu olhei, rapaz, o que é isso, rapaz? O que está acontecendo, né? Falei para ele, ô Robson, o que está acontecendo? Ele falou, rapaz, é que assim, ele já tinha uma certa liberdade comigo. Ele falou assim, não, é que, rapaz, eu sou cavalo do Sete Montanha, que era uma entidade que ele recebia. E eu esqueci de entregar uma oferenda para ele. Rapaz, tomei uma surra, cara, que eu estou arrebentado. Caramba. Aí naquele momento o Espírito Santo, ele revelou uma palavra para mim naquele momento, do que eu tinha que falar para ele. Eu falei para ele assim, ó, eu nunca falei de Jesus para você. Nunca falei de Bíblia, de nada, mas eu preciso só falar uma palavra para você. Eu posso, você me permite? Ele falou, não, claro, Tiago, tranquilo. Já estava bem assim, né, familiarizado, vamos colocar assim. Eu falei para ele assim, olha, o Deus que eu sirvo, ele tomou essa surra para que eu não tivesse precisão de tomar. Não tivesse a necessidade de tomar. E vou dizer para você, ele deu a vida por mim. E não só por mim, mas por você também, eu falei para ele. Então essa surra que você tomou dessa entidade que você recebeu, eu só quero que você faça, eu quero fazer um pedido para você. Pergunte para essa entidade, quando você estiver recebendo, se essa entidade morreria por você.
Porque o Deus que eu sirvo morreu por mim. Deu a vida dele por mim. E por isso eu estou aqui hoje, salvo, perdoado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que foi vertido nessa cruz. Você pode fazer isso por mim? Não, faço sim. Passou os 15 dias, ele não me respondeu nada, não falou nada. Passou 15 dias, eu estava na minha sala trabalhando, bate na porta, quem é? O Robson. Posso falar com você? Eu falei, pode, entra aqui, querido. Ele entrou e eu vi que ele trancou a porta. Eu falei, eita. Será que o cavalo vai vir para cima de mim? Será que agora o Sete Montanhas vai vir para cima? Aí ele sentou na frente ali e falou assim, olha, eu vim trazer a resposta que você pediu. Eu falei, ótimo, qual foi a resposta? Eu realmente perguntei para ele se ele morreria por mim. Ele falou que nunca morreria por mim. Muito pelo contrário, ele até me mataria se não fizesse aquilo que ele manda. Aí eu falei para ele assim, eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse que morreu por você na cruz, ele está disponível para você hoje. Entrega a tua vida para ele. Entrega a tua vida para ele. E você vai ver a diferença. A diferença que vai ser na tua vida. Aí naquele momento eu comecei a transmitir o evangelho para ele. Naquele momento oportuno. Quanto tempo depois? 7 meses quase depois. Mas você pegou leve, né? Eu Porque a fui porta falar. estava trancada, se o cara manifesta ali dentro, aí o Sete Montanhas. Imagina, né? Eu abri a porta, cara. Eu abri no mínimo, né, Eu Cláudio? abri a porta. E aí nisso, naquela sala, ele recebeu a Cristo naquela sala. E depois eu fui com ele até o Babarolixá, que é um grau acima lá do Pai de Santo, para ir lá e pedir para o cara liberar ele, para ele poder servir a Deus. Hoje, ele mora em São José dos Campos, é pastor, uma igreja, hoje deve estar com uns 270 membros, se não me engano, da Assembleia de Deus, e está lá, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, para a honra e glória do Senhor. Ou seja, o que eu quis passar com esse testemunho? Nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos amar as pessoas. Se você não ama, você não vai apresentar Jesus para essas pessoas. É que às vezes a gente quer ganhar a pessoa ali na hora, né? E não é só na hora, é no grito, muitas vezes. Não é só na hora. Muitas vezes é no grito. E você não ganha ninguém no grito. Por isso que eu acho evangelizar. Eu já pasme, o Salomão, eu já evangelizei bastante. Olha. E é um ofício difícil. Porque às vezes que eu evangelizei, você não obtém resultados, às vezes. Um outro que ia na igreja, às vezes você vai de uma forma errada, não sei. Mas um outro que ia no culto da noite, você via lá, ou que, sei lá, às vezes recebia uma oração, coisa e tal, só que a gente ia querendo que as coisas acontecessem ali na hora, e às vezes não é, né? Às vezes você lança a semente e ela vai dar fruto lá na frente. E não é só isso. Por que muitas vezes nós não temos sucesso na evangelização? Porque nós achamos que evangelizar é falar. Evangelizar é viver. E leva tempo, né? Evangelizar é atitude. E é relacionamento também. Relacionamento. Evangelizar é assim. Não eu descer agora lá, a primeira pessoa que passar lá, Jesus te ama, viu? Amém? Tá lá, valeu, tchau, tchau. Isso não é evangelho. Pois é. Isso não é evangelização. Evangelização é o que é? tem É você resultado. descer lá, trazer a pessoa aqui para dentro e mostrar para ela o amor de Jesus através da sua vida. Você entendeu a evangelização errado. Diga não aos folhetinhos. Pelo amor de Deus. Diga não aos Diga folhetinhos. não aos cultos ar livre, tô certo ou tô errado? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque esses dias teve um lá perto de casa que eu tava com medo de passar lá na frente. O cara, Então, dependendo da qualidade do seu culto ao ar livre, é melhor você não fazer mesmo. o cara me Depende. chamar e me esculhambar, porque... Olha, você que está ouvindo essa mesa, eu quero dizer para você, evangelização é atitude, é relacionamento. Se relacione com as pessoas e aí você apresenta o evangelho para ela. Não queira apresentar o evangelho sem você se relacionar, porque você não vai ter intimidade suficiente para você poder conhecer e saber qual área da vida dessa pessoa ela tem, você vai precisar atuar. É o Espírito Santo que vai te revelar. Então se relacione com ela, traga ela para perto de você, atraia essa pessoa através do amor de Cristo na sua vida e você terá sucesso. A palavra fala que nós somos o sal da terra. Exatamente. Né?
Na verdade, assim, é muito interessante que Jesus ele fala que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra e que nós somos o fermento, Sim. né, que se mistura ali e faz crescer, que o reino de Deus é semelhante ao fermento. E ali, o que eu vejo assim em relação a essas três realidades? Porque a luz é algo que aparece. E vão ter momentos em que o nosso evangelismo vai ser assim. Vão ter momentos em que a gente vai realmente brilhar a luz, mas a luz brilha para o quê? A luz brilhar não é você gritar, eu sou crente. Não, a luz brilhar a luz brilha para que eles vejam as suas boas obras. Exatamente. Então, às vezes vai ser bem aparente. Não, realmente aquela pessoa é um cristão, a luz brilha e vê boas obras. Só que Jesus fala sobre a gente ser sal da terra. E o sal, ele não é o prato principal. O sal, ele não aparece, ele some na comida. Sim. O sal some na comida. Né? Mas qual é a diferença do sal? É que ele traz sabor, equilíbrio, tempero. Ele traz uma comida sem sal, sem graça. Né? Muito salgada também é terrível. Mas uma característica muito legal do sal... Muito salgado é bom. Porque muito salgado dá sede de beber água. Exatamente. E a água é Cristo. É Cristo. Então, Mas sal da sede, é verdade. Vamos beber água, vamos beber água. Sal da sede. Estava muito salgada, eu tô bebendo água. Tá bebendo água. Sal da sede. Sal da sede, de fato. Né? E a ideia de ser sal é justamente isso. Sal da sede. Agora, existe, às vezes, um exagero. A palavra fala para a nossa atitude ser temperada com o sal e não salgada. Equilíbrio, né? Exatamente. Equilíbrio. Na verdade, assim, o equilíbrio, ele precisa ter em tudo. Porque Jesus é equilibrado. Jesus, ele é e foi uma pessoa totalmente equilibrada. Ou seja, as pessoas falavam mal dele, as pessoas apedrejavam ele, as pessoas crucificaram ele, e ele se manteve equilibrado a todo momento. Então, assim, uma das maiores características hoje de um cristão é a temperança, é o domínio próprio, é o equilíbrio. Não é o tomar lá da cá, entendeu? Não é bateu, levou. Hoje, infelizmente, o testemunho acaba repelindo as pessoas. Por que acaba repelindo? Porque a pessoa dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra, dentro de casa é outra, e nos familiares são outras. E entre os amigos é outra. Então, assim, são várias faces, muitas vezes a pessoa tem. Por quê? Porque a única face que ela deveria ter, ela não tem, que é a de Cristo. Esse é o maior problema. Quando você tem a face de Cristo, você não precisa de outras faces. É verdade. Quando você tem a face de Jesus, ou seja, quando Jesus ele está em você, quando ele está entronizado dentro de você, você sempre vai ser aquela pessoa. Você sempre vai vir as divergências, vai vir as adversidades, os problemas vão chegar e as aflições vão chegar, porém você vai se manter ali equilibrado. E sempre vai se manter equilibrado. E é esse equilíbrio que vai fazer com que as pessoas olhem para você e enxerguem a Cristo. Ou seja, vai provocar sede, vai trazer luz e vai trazer temperança. Essa é a condição. É algo maravilhoso. E eu costumo dizer o seguinte: apenas viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Porque muitas vezes eu quero pregar lá fora para aquela pessoa e o meu testemunho dentro de casa está totalmente contrário. Eu tenho um irmão para ganhar para Jesus, eu tenho meu pai para ganhar para Jesus, eu tenho minha prima para ganhar para Jesus, eu tenho minha mãe para ganhar para Jesus, e eu quero ganhar aquela pessoa lá fora, só que não ganho ninguém da minha família ainda. Por quê? Porque o meu testemunho, ele fala o contrário daquilo que eu prego. Ele fala o contrário daquilo que eu evangelizo. Então, enquanto o meu testemunho falar o contrário daquilo que eu evangelizo, eu não vou ganhar ninguém para Jesus. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não vai agir. Deus não age na mentira. Deus não age na religiosidade. Deus, ele age aonde? Na sinceridade do coração. Ele deixou muito bem claro, o que ele quer é um coração contrito. Ele não vai desprezar. Ou seja, um coração entregue para ele. Seja discípulo, não seja militante. Seja discípulo, não seja religioso. Seja discípulo, não seja institucionalizado. Seja discípulo. O que Jesus falou para mim e para você? Fazei discípulo. Então seja discípulo para você poder fazer discípulo. Amém? Amém. É isso. Muito bom. Que papo maravilhoso. César, para terminar esse papo, né, que pode não parecer, mas
Já se passaram quase 1 hora. Já? Uau! Salomão, Cesare, perguntinha de milhões. você tem uma mensagem e essa mensagem o mundo inteiro vai ver e ouvir. Qual a mensagem que o Cesare mandaria para todas essas pessoas? Olhando para aquela câmera ali. Aquela câmera ali, ó. Muito bem. A mensagem que eu tenho central, seja discípulo de Cristo. Seja discípulo. O que é ser um discípulo? É ser igual ao seu mestre, ou procurar ser igual ao seu mestre. Muitas vezes as pessoas hoje estão procurando ser igual a influenciadores, ser igual a pessoa A, pessoa B, pessoa C. Eu te convido você a ser igual a Jesus. Mas para ser igual a Jesus, você precisa aprender de Jesus. Você precisa saber como que Jesus age, o que Jesus tem para você de ensinamento, quais são os princípios que ele tem. E somente a palavra de Deus vai fazer isso. Ela vai te transmitir essa informação. Então a mensagem central hoje que eu digo para você, seja discípulo de Cristo. O resto, tudo se arruma, tudo se ajeita. É isso. É isso. Muito bom, papo maravilhoso, galera. Esse mês de janeiro foi incrível, convidados incríveis, maravilhosos. Foi muito bom ter você acompanhando a gente no podcast. Se você não assistiu ainda alguns episódios anteriores, volta lá no canal, assiste, se inscreve, compartilha para outras pessoas poderem ter acesso a essas verdades que nós estamos liberando aqui. Foi muito bom estar com vocês, muito bom estar com você, Cesare. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, meus amigos, aí, ó, mais um mês. Aprendeu alguma coisa hoje, João? Começou com Foi tudo. muito edificante. Eu aprendi que escatologia é da mesma matéria que teologia. Ele ainda não aprendeu. E biologia Não tem entra, nada a ver. não entra. Não entra. Escatologia é uma matéria de teologia. Isso. Isso. Bom, gente, nos vemos na próxima semana. Beijo. Até mais. Valeu. Valeu, gente.